Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão, não se fadigarão. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor, e vamos pegar a Bíblia e abrir primeiro em Jó 3, no 25 a 26. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. No que estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. O Jó disse isso. Ao entrar num processo de perdas, que Deus permitiu, mas que ele admitiu e trouxe à tona, revelou aquilo que acontecia com ele continuamente de acordo com ele. Era o que estava dentro dele, era esse sentimento de medo, de inquietação. Ele não tinha paz, ele não tinha... Tendo Deus, tendo uma vida abençoada, ao invés dele olhar para aquilo, com um olhar de que Deus tinha dado e que ele construiria mais e que ele viveria sempre em vitórias, ele foi alimentando e não expulsou e não brigou contra aquilo. Um sentimento de medo, de perda, de perder, de fracassar. E aquilo tirava a paz dele, mantinha ele numa inquietação e numa perturbação contínua. E ele disse: nunca estive descansado. Isso aqui foi, ele confessou o estado de espírito dele. O que acontecia com ele, apesar de amar a Deus, temer a Deus, ser obediente a Deus. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Mas ele era uma pessoa que cedia a esse sentimento que é diabólico, que é maligno. Porque quando você alimenta esse tipo de sentimento, você atrai para a tua vida exatamente aquilo que você não quer. Então, o que acontece com muitas pessoas e o que o diabo
faz continuamente com as pessoas. Ele está sempre falando no ouvido delas a frase: você nunca vai vencer. Esse problema nunca vai acabar. Sua vida nunca vai mudar. Deus não vai te responder. Deus não está fazendo nada. As frases, vai. Deus não está trabalhando. Você não vai sair disso. E Ele vai trabalhando. Você nunca vai atingir aquilo. Você nunca vai trabalhar naquela empresa. Você nunca vai ter aquela posição. Você não vai conseguir ser feliz na sua vida. A pessoa passa pela cabeça dela que ela queria tanto uma posição e tal, mas de repente o diabo vem e diz: você nunca vai ter aquela casa, aquele carro, você nunca vai obter aquilo lá, e você não vai atingir aquilo lá. Você não vai chegar lá. E a pessoa começa a ceder. Ela começa a acreditar que realmente. E o mal vai intensificando. E de repente ela entra num problema. A primeira coisa que o capeta vem e diz para ela: e agora? O que você vai fazer? E agora? Disso aí você não sai. Ela vai temendo. Ela vai alimentando medos. Ela vai cedendo a pensamentos. E ela começa a verbalizar: minha vida nunca vai mudar. Eu nunca vou sair disso. Eu nunca vou ter aquilo lá. Eu nunca vou conseguir aquilo. Isso nunca vai cessar. Eu acho que eu vou terminar assim. Eu não vou conseguir isso. Eu não vou conseguir aquilo. Todo mundo consegue, eu não consigo. Para mim é mais difícil. Ela vai alimentando. E vai falando. Ela alimenta medos. Ela alimenta sentimentos que foram colocados lá pelo mal. Muitas pessoas vivem cheias de pressentimentos. Tem gente que vive dominada por pressentimentos. Ela sempre tem uma sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. É o que acontecia com o Jó. Ele tinha pressentimentos. Ele tinha a sensação de que ele ia perder, que algo ruim ia acontecer. Ele vivia cheio. Pessoas, tem gente, principalmente pessoas que já tiraram muita vantagem de outras, elas morrem de medo de que tirem vantagem delas. Elas vivem cheias de medos, desconfiadas. Porque você sabe disso. Por que uma pessoa que mente, ela acha que todo mundo mente? Porque ela mente. Então ela acha que todo mundo mente. As pessoas, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que as pessoas julgam por aquilo que elas são. Então, quando uma pessoa, ela tem uma mente, ela é de um jeito, ela já começa a enxergar o mundo daquele jeito. Mas por quê? Porque está dentro dela. E ela acaba lançando isso sobre os outros. Então, quando uma pessoa é negativa, ela acaba lançando negativismo sobre as coisas, sobre as outras pessoas. Quando ela vive cheia de medos, ela deixa isso à mostra e ela dá legalidade para o mal e possuindo, tomando conta da situação. E muitas pessoas têm passado a vida com medo. Elas não entendem que ceder a esse espírito que é totalmente diabólico é atrair para a vida delas tudo que elas não querem. Elas não entendem, elas não deixam entrar que, na verdade, a pessoa ela tem que
todos os dias, ela tem que ter dentro dela um pensamento determinado, fixo. Eu vou me levantar e algo bom vai acontecer comigo. Ah, bispa, mas sabe o que acontece? É que eu me decepcionei muito na vida. É que muitos negócios já deram errado. Eu já fui fracassado, eu já quebrei a cara, eu já fui abusado, perseguido, injustiçado. Aí, eu tenho, no meu passado, essas coisas, no passado aconteceram muitas coisas assim. Então, hoje, eu me sinto, eu sou traumatizado. Eu sou uma pessoa traumatizada. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para você, deixe o que se foi. Eu vou puxar o gancho da Maria Madalena. A Maria era uma prostituta. Ela tinha um passado sujo, imundo. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, o caráter dela mudou. O caráter, a visão de vida, tudo mudou. Ela abandonou a vida de pecado. Ela se tornou uma pessoa diferente. Mas quando ela se aproximou de Jesus para ter uma atitude que ninguém tinha tido, o que mais aconteceu ali, foram os religiosos, primeiro. As pessoas estavam ali. Achar aquela atitude de pegar aquele perfume caríssimo, um absurdo de caro, para jogar nos pés de Jesus. Aquilo era um absurdo, na visão deles. E na visão deles, era um absurdo Jesus deixá-la chegar perto dele, porque era mais ou menos assim. Será que você não percebe o tipo de pessoa que está chegando perto de você? Essa mulher não presta. Ela não vale nada. Mas realmente no passado, ela errou muito. Mas ela tinha mudado. E todo dia ela dava mostra de que ela tinha mudado com atitude de fé. Então vamos lá. Jesus não olhou para o passado dela, porque ele já havia perdoado. Ela também não olhou para o passado dela, porque ela entendeu que ela começou a viver a partir do momento que ela foi justificada por Jesus. Ela não olhou para a opinião crítica dos religiosos em relação ao passado dela e em relação a ela pegar o perfume e jogar nos pés de Jesus. Ela não olhou que o perfume era muito caro para jogar nos pés de Jesus. Porque nós entendemos. Se você faz um estudo sobre os pés, todas as pessoas, pelo menos a maioria que foi abençoada sim, aos pés de Jesus. Foi lá. Então ela jogou o perfume no lugar certo. Aonde ela queria estar e é onde as pessoas devem ir para serem exaltadas. Porque é exatamente indo aos pés de Jesus que uma pessoa vai ser exaltada. Ela fez exatamente o que todo mundo deve fazer. Então, se ela tivesse temido as críticas, se ela tivesse carregando o peso do passado dela, se ela temesse que Jesus ia rejeitá-la, se ela não tivesse tido o verdadeiro entendimento da fé e da sua nova criatura, ela não teria se aproximado de Jesus, ela não teria jogado aquele perfume aos pés de Jesus, ela não teria tido aquela atitude que foi
elogiada e vista com muito bons olhos pelo Senhor. Porque o Senhor deixou bem claro que ela fez uma coisa que ninguém tinha feito e que a atitude dela foi louvável, foi uma atitude de fé. Então, por que muitas pessoas, elas não agem na vida delas? Porque elas carregam dentro delas coisas que elas já deveriam ter jogado fora há muitos anos. No temperamento, na personalidade, no caráter, coisas que é do passado, que o Senhor já as limpou, purificou e que deve ficar lá, porque essas coisas impedem as pessoas de tomarem atitude ousada e que vão levá-las a um lugar mais alto. Aquela atitude da Maria Madalena é que levou ela a um lugar mais alto. Mas por quê? Porque o passado dela não pesou para ela, porque ela entendeu quem ela era em Deus, porque ela não buscou opinião de ninguém. Porque se ela tivesse buscado, ela não teria tomado aquela atitude. Se ela tivesse pensado no passado dela, ela não teria tomado aquela atitude. Se ela tivesse olhado para o valor do perfume e se preocupado com a coisa material, ela não teria jogado nos pés do Senhor, porque seria como um desperdício. Se ela tivesse pensado, e se Jesus me rejeitar? Ela não teria ido aos pés dele fazer aquilo. Então, por aí você vê que ela poderia ter tido muitos temores. Ela poderia ter se envolvido com muitas opiniões. Porque quando ela foi fazer aquilo, ela recebeu muitas críticas. E o que eu quero mostrar para você, que muitas pessoas têm deixado de realizar coisas realmente grandes, porque cedem ao medo, cedem às coisas que aconteceram no passado, aos fracassos, mas foi no tempo do passado, quando você estava longe de Deus. Não tem atitude ousada hoje, porque ainda carregam todo aquele espírito de coisas do passado. Muitas pessoas hoje não estão além, porque a opinião dos outros pesa mais do que a fé delas. Essa mulher não teria dado esse passo de fé. Isso foi um passo de fé? Foi uma atitude de fé? Uma atitude ousada? Ela investiu aquele perfume caro no lugar certo. Ela não teria, se ela tivesse se preocupado com as opiniões, se ela tivesse dado ouvidos à quantidade de bochicho que já estava se levantando na hora que ela foi agir, se ela tivesse lembrado de todo o passado de sujeira dela, ela não teria feito nada daquilo. Então, muitas pessoas carregam o fardo do medo, e elas estão atraindo peso para a vida delas, e exatamente aquilo que elas não querem. Elas deveriam levantar cedo e dizer: algo bom vai acontecer comigo. E não, eu estou com medo, estou com pressentimento que alguma coisa ruim vai acontecer. Elas deveriam zerar o tempo delas da escravidão do passado. E lembrar que a Bíblia diz: deixa o que se foi. E quando deixa o que se foi, quando Deus diz isso, Ele está dizendo todas as derrotas, fracassos, as coisas que não deram certo, as coisas erradas que você fez, etc, etc. Porque senão você não consegue construir uma vida nova. Quando você está pronto para construir uma vida nova, você não pode mais carregar peso de culpa e de condenação. Você não pode olhar para as críticas. Outro dia eu dizia uma coisa e eu vou repetir para você. Se você não quiser ser criticado, decida não fazer nada. A partir de hoje, decida ser um ninguém, não falar, não existir. Pare a sua vida. Eu não suporto crítica, bispo. Então, você tem que ser um ninguém, filho. Eu não suporto quando alguém me critica. Então, você não pode existir. Porque qualquer pessoa que queira realizar algo realmente surpreendente, que importa, será criticada por alguém que nunca fez nada, mas que vai ter na pontinha da língua uma crítica para apresentar, um julgamento.
nenhum daqueles que criticaram a Maria Madalena, talvez não tivesse o passado que ela tinha, mas muitos tinham até pior. Mas era debaixo dos panos. Não era revelado igual dela. Alguns talvez não tivesse. Seja lá o que for. Todos que criticaram, nenhum teve uma atitude sábia e ousada como ela. E sabe um dos que criticou a Maria Madalena? Judas. E sabe o que a Bíblia diz em João? Por quê? Porque ele roubava as ofertas e ele queria que aquele dinheiro do perfume fosse para as ofertas. Está escrito isso. Então muitas pessoas, elas estão preocupadas só com o interesse único daquilo que elas acham, o pensamento delas maligno, não tem nada a ver. Elas não estão envolvidas com projetos grandes, com coisas grandes em Deus. Mas aquela mulher estava. Ela não teve medo de agir. Ela não se importou com as críticas. Ela não deixou o passado dela pesar. Ela não teve medo de ser rejeitada por Jesus. E é o que o Senhor está dizendo. Você não pode carregar o medo da rejeição. Você não pode carregar o medo de fracassar. Você não pode carregar o fardo do passado. Você não pode deixar o diabo escravizar a tua vida e te impedir de tomar uma atitude realmente importante, ousada. Você tem que se levantar dizendo, algo bom vai acontecer comigo. Ah, bispa, mas e se não acontecer? Não, você não vai dizer isso. Porque é isso que você não pode fazer. É isso que o diabo quer. Mas e se eu profetizar e nada acontecer? Eu vou profetizar de novo. Mas se não acontecer, eu vou profetizar de novo. E uma hora vai acontecer. Entendeu como funciona? Não pode passar pela tua cabeça. E se não acontecer, profetize de novo. Ordene de novo. Ordene que o vale de ossos secos volte à vida. E se eu não ver nada acontecer, bispo, profetize várias vezes. E vai acontecer. Pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Ah, bispo, não é fácil fazer assim, agir assim. Claro que não é. Nós temos já aqui dentro, está dentro de nós uma coisa, entrou aliás dentro de mim, não está mais dentro de você, eu creio que não, vou retirar isso, mas por anos esteve o hábito de falar negativo, o hábito de atrair coisas negativas, o hábito de ceder ao medo. Nós nos habituamos, muitos de nós fomos criados por pessoas negativas, por pessoas cheias de pressentimentos. Nós passamos, muitos de nós, ouvindo isso. Estou pressentindo, meu olho esquerdo está tremendo. A minha mãe, eu me lembro desde pequenininha, minha mãe levantava, vocês hoje nem saiam de casa. Por quê? Porque o meu olho esquerdo está tremendo. E quando o olho esquerdo está tremendo, é coisa ruim que está vindo. Ai, meu Deus. Minha mãe tinha mania de falar, eu ouvi uma coã. Sabe o que é coã? É um pássaro. Coã, coã, coã. Quem já ouviu? Eu ouvi uma coã. É morte. Imagina você pequenininha, lá morando no sítio, no fim bati uma porteira lá no fundo, é assombração. E os empregados tinham mania de contar todas as histórias, que viu o saci, que viu a mula sem cabeça, e contava isso para a gente. E nós acreditávamos. E a minha mãe tinha ouvido a coã é morte. O olho esquerdo está tremendo. Estou com pressentimento ruim. E minha mãe fazia assim, eu estou com pressentimento ruim. Eu vi a minha mãe com uma tesoura para a coã, fazendo assim, ó. O que é isso, mãe? É para cortar o mal que ela está lançando. Imagina sendo criado. A empregada vindo correndo e gritando dentro de casa. Acabei de ver um homem desdentado na porta da cozinha. É o senhor fulano de tal que morreu anteontem. Ai, meu Deus. Era assombração. Era o pressentimento. Era o olho esquerdo tremendo, que era coisa ruim.
Era o medo disso, o medo daquilo. Então nós fomos criados. Não sei se você teve uma história assim, mas eu, por exemplo, fui criada para ter pressentimentos e pensar negativo e ter aquele, apesar do meu pai ser um homem muito positivo, já tinha minha mãe cheia de superstições e não sei o quê. E a gente passava a maior parte passamos a maior parte da vida junto com a mamãe, e a mamãe é cheia de superstição, de coisa, de pensamentos, de que algo ia acontecer. E aí você cresce com medo disso, com medo daquilo. É aquela coisa, se não der certo, porque já não deu ali, pode ser que não dê aqui. E você vai travando a sua vida, o diabo vai amarrando a sua vida. E você não para analisar que tem coisas aí do passado que você precisa jogar fora. Peraí, eu não tenho que temer mais. Eu não tenho que carregar esse fardo de fracasso. E se não der certo? E se não acontecer? Isso é diabólico. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. É isso que tem que estar dentro de você. E essa nova criatura não tem medo de fracassar, não, porque eu não vou fracassar. Eu não vou ser derrotado. Ah, mas antes não deu certo, eu estava longe do Senhor, eu não tinha a visão que eu tenho hoje no Senhor, eu não tinha essa fé, agora eu tenho uma fé viva no Senhor, eu não vou fracassar, eu não aceito esse medo na minha vida. Eu não aceito. Se a Maria tivesse carregando todo esse fardo dentro dela ainda, a prova que ela era uma mulher livre é que os bochichos não impediram ela de agir. As críticas que ela estava sofrendo não impediram. As opiniões, ela não pediu opinião. Aquilo que ela sentiu no espírito dela, ela fez. Ela não teve medo de ser rejeitada, porque ela sabia que ela era uma nova criatura. Então, o Senhor não ia rejeitá-la, quer dizer, não vai dar errado, vai dar certo. Ela não teve o problema de ir lá e se jogar aos pés do Senhor. Ela não teve nenhum medo de investir tudo o que ela tinha, porque aquele perfume era uma coisa preciosíssima. Preciosíssima. Cara, ela não teve o problema de investir aquilo no lugar certo. E por quê? Porque o espírito dela era outro. Você entendeu? O espírito dela era outro. Ela sabia que o que ela estava fazendo estava certo. E o pensamento dela era de fé, era positivo, era de vitória. De vitória. Então, muitas pessoas estão com a mente ainda voltada para todo tipo de pensamento de derrota. Muitos ainda carregam dentro de si o medo do fracasso, o medo da derrota, o medo de não dar certo, o medo de dar tudo errado, de não acontecer, o medo disso, o medo de perder o que tem, o medo disso. Você não pode aceitar, porque isso é diabólico. Definitivamente. Definitivamente você tem que assumir uma postura diferente na vida. E você tem que colocar uma força fora do comum. Porque quando você aquilo está enraizado dentro de você, você tem que arrancar com raiz de tudo. Tem que arrancar. Chega! Chega de ser negativo. Chega de viver de forma incrédula. Chega de viver falando negativo. Chega de temer. Chega de alimentar pensamentos de derrota. Chega de falar o que o diabo sopra no meu ouvido e eu vou e repito. O diabo diz, você nunca vai vencer. Eu acho que eu nunca vou vencer. Esse problema nunca vai acabar. Eu acho que esse problema nunca vai acabar. Você nunca vai ter isso. Ai, meu Deus, acho que eu nunca vou ter isso. Se você fizer isso, você vai fracassar. Acho que é melhor não fazer, porque eu vou fracassar. Está vendo? Você não sabe de onde é que veio. É o diabo soprando aqui.
Ele sopra, ele fala. E quando eu estou falando isso, você talvez ache que é uma forma figurada, um exemplo. Não é não, eu estou falando, acontece isso literalmente. Se você pedisse para Deus abrir os seus olhos espirituais, possivelmente você ia ver um capeta terrível aqui, falando do seu ouvido. É exatamente assim, é literal. É que os nossos olhos espirituais, muitas vezes, para muitas coisas, não estão abertos. Então você não consegue visualizar aquele capeta horroroso falando no ouvido. Você não vai vencer, não faça isso. Lançando aquele monte de pensamentos diabólicos. E aonde amarra a sua vida, algema, te trava e você não vai além. Você vive numa vida frustrada, cheia de medos e profetizando cada vez mais coisas ruins. Atraindo cada vez mais coisas ruins. Quando você quer coisa boa, mas você teme coisa ruim. E você não se dá conta que temendo você está atraindo exatamente o que você não quer. Porque o espírito da fé, o espírito de Deus, o espírito da nova criatura, não é esse espírito atribulado do Jó aqui. É um espírito confiante, é um espírito de paz. Que é o que falta em muita gente. E a pessoa não vai. Ela não anda. Aí fica com a vida dela amarrada. Agora, tem uma coisa também. Você deve analisar agora, você tem um histórico de fidelidade ou de infidelidade? Você tem um histórico de obediência ou de desobediência? Porque muitas pessoas, ela tem que trabalhar, isso aqui é outro problema. Tem gente que hoje, ela tá vivendo situações na vida dela, porque o histórico dela é de infidelidade. Eu tenho cerca de 27 anos de fé, quase. E o meu histórico é de fidelidade. Eu nunca deixei a Deus. Sou falha? Sou. Eu peco? Peco, mas não sou praticante do pecado. Nesses 26, 27 anos, eu nunca pequei, nunca falei. Não, pequei, falei. Mas não sou praticante do pecado. Nunca deixei a Deus. Nunca. E todas as vezes que eu recebi uma vitória, aquela vitória não foi a minha derrota, mas foi a minha gratidão. E quando eu estava em luta, eu me agarrava mais a Deus. E quando eu estava com vitórias, eu era mais grata a Deus. E quando eu me deparava com a situação, é Deus ou é isso aqui? É Deus. Eu perco o que for, mas é Deus. Entendeu como é que é? Agora você tem que ver, seu histórico é de fidelidade, é de infidelidade, é de obediência ou é de desobediência? Porque a partir do momento que você constrói um histórico, o teu histórico passa a ser de infidelidade, naturalmente, não tampe só, vamos admitir. Naturalmente, que o mal vai trabalhar ativamente na tua mente, não só para te culpar mais, e aí você tem que analisar. Ah, bispo, e aí o que eu faço? Você não vai aceitar a culpa, mas você para o diabo não ter poder para te jogar na cara, você vai ter que botar um ponto final e não aceitar mais que a tua vida seja assim. Ora, um mês fiel, não sei o que é fiel, temo hoje, e o resto de infidelidade. Um tempo eu estou com Deus, outro tempo eu estou do meu jeito. Entendeu isso ou não? Está acompanhando o raciocínio? A gente tem que entender, tem que chegar lá. Algumas pessoas, elas hoje, lá dentro delas, não tem paz, é porque o diabo joga na cara delas aquilo que elas mesmas deixaram acontecer, porque quando elas já estavam no auge com Deus, elas pisaram feio. Elas viraram as costas e vêm construindo assim.
na história delas, tem mais desistências, tem mais retrocessos do que uma vida contínua, subindo, subindo, subindo em Deus, cada vez mais em Deus, cada vez mais em Deus, cada vez mais em Deus. E naturalmente, que o diabo então acaba tendo poder para te atacar. E para ele não ter mais poder para te intimidar, para controlar a tua vida, o que você tem que fazer? Você tem que decidir na tua vida, aconteça o que for, a partir de agora eu vou construir uma história de fidelidade com Deus. Entendeu isso? De fidelidade. Aí vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Aqui. Venha para Salmo 75. Eu apaixonei nesse salmo. Nesses versículos aqui. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, elas estão exaustas, lutando para se autopromoverem, para atingirem a promoção, para chegarem lá. E aí, elas acabam buscando das mais diversas maneiras, em vários lugares, mas não busca onde devia em Deus. 75, 6, 7. Vamos juntos? Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Então, quem exalta, quem promove, é Deus. Deus. Às vezes você dá que nada, é para quê? Eu vou fazer isso, eu vou fazer, e vai acontecer agora. Se você não tiver a bênção de Deus, não vai. Então o que você precisa? Você precisa entender que você precisa estar em Deus, corpo, alma, espírito. Aí, sabe o que vai acontecer? Nas coisas mais inusitadas, vai vir grandes vitórias. De onde você menos espera, vai levantar uma grande vitória. Aquilo que estava programado dar errado, vai dar mais do que certo. E você vai sendo erguido, promovido, erguido por Deus. Por quê? Porque você está em Deus. E você entendeu que essa exaltação não vem lá do Oriente, lá do fulano, do cicrano, daquele negócio e tal, aquilo. Não vem lá do Ocidente, lá do sei de onde, aquele fulano, aquele negocião, aquilo lá que vai me erguer. Se eu fizer amizade com fulano de tal, eu vou ser promovido. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser erguido. Se eu mexer com isso aqui, com aquilo ali, eu vou ser promovido. Não, a sua promoção, a sua exaltação, não vem do Oriente, não vem do Ocidente, não vem do deserto, ela vem de Deus. Tem gente que está quebrado, exausto, lutando para atingir algo, para ser exaltado, para ser reconhecido. Mas é força de braço. Não houve uma entrega de verdade. Por que comigo não acontece? Porque você busca no Oriente, você busca no Ocidente, você busca no deserto. Você só não busca em Deus. Não, bispo, eu estou na igreja. Não. Tem que mudar o que está aqui dentro. Tem que mudar o que está aqui dentro. Enquanto a gente não muda o que está aqui dentro, não muda o que está aqui fora. Tem que construir uma história de fidelidade, e não ter mais aquele histórico de infidelidade, de desobediência, de rebeldia. Tem que mudar. Tem que parar de carregar aquele fardo que o diabo coloca todo dia, pensamentos. E você falando, e fala errado, e fala negativo, e fala o que não deve, e minha vida não vai, e minha vida é isso, e minha vida é aquilo. A Bíblia diz assim, diga comigo, cante um novo cântico. Fale coisas novas. Deus é comigo,
Deus tem o melhor para mim. Coisas boas vão acontecer hoje. Eu sou de Deus. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu decidi, eu sou fiel. Se eu não fui até hoje, então agora eu vou construir uma história de fidelidade. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Agora mesmo na reunião eu fiz os pastores rirem, porque eu falei que muitas vezes as frases de medo e de decadência viram uma música na vida da pessoa. É só botar uma violinha e fazer com medo, isso é uma derrota, e vai. Só besteira. É uma música. A Bíblia nos ensina, fale coisas novas, cante um novo cântico, profetize suas vitórias. Traga existência, a Bíblia diz o que não existe em vitórias. Construa uma história de fidelidade com Deus. Para de buscar honra onde não vai vir. Não é o fulano, não é o cicrano, não é o fulano de tal, não é se envolver com não sei quem, que a honra vai vir para você. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, é de Deus. Deus é que vai te honrar. E quando Deus promove, e quando Deus exalta, minha gente, ninguém pode impedir, alguém pode bufar, espumar a boca, mas quando Deus diz, é para ser exaltado, acabou. Ninguém vai impedir. Ninguém vai. E mais uma coisa, humilha um e exalta outro. Vou dizer uma coisa para você, ninguém sabe humilhar melhor do que Deus. E ninguém sabe exaltar melhor do que Deus. Você pode até achar que você pode se vingar de alguém e tratar com ela e tal, e humilhar ela ali. Não. Deus sabe mexer no ponto certo para humilhar uma pessoa e fazê-la chegar onde Ele quer. E se Deus tem te humilhado, sabe o que você tem que fazer? Entender, Deus está trabalhando para me fazer chegar no ponto certo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer como tantas pessoas fizeram, como Maria Madalena também fez. Eu vou me lançar aos pés dele. Porque, sabe o que a Bíblia diz? Sabe qual é o caminho da exaltação? Humilha-te diante da potente mão de Deus e Ele te exaltará. A forma de você ser exaltado, colocado por cabeça, é se humilhando. Imagina Jesus lavando os pés dos discípulos e pensando assim. Por isso que algumas pessoas não vencem. Porque o status, o orgulho que está dentro delas é tão grande que não deixa elas baixarem. Não estou falando de baixar para um, para o outro. Não é isso não. É entender que elas precisam chegar onde Deus quer. E muitas vezes, para chegar onde Deus quer, você tem que ir lá orar por aquele inimigo. Você tem que ceder para tal coisa que você não quer. Para Deus te levar aonde você quer. Você vai ter que chegar onde Deus quer. Eu quero ser exaltado, então humilha diante de Deus. Então vem cá, imagina Jesus, na hora de lavar os pés dos discípulos, pensando assim. Eu queria lavar os pés dos discípulos, mas se eu lavar, eles vão crescer em cima de mim. Eles vão ficar arrogantes em cima de mim. Porque eu desci lá, lavei os pés dessa atitude, tomar aqui, lavar os pés, isso aqui. Tem gente que tem coisa, ele é tão dentro dele, pequeno, ele pensa de forma tão medíocre, que ele deixa de vencer, ele deixa de tomar atitudes realmente importantes para a vida dele, por causa desse pensamento. O que vão falar? O que estão pensando? O que vão pensar? Se eu fizer isso aí, alguém vai crescer em cima de mim. Essa imagem não é boa para mim. Sabe, se eu arrumar a cadeira aqui da igreja, se eu varrer o chão ali, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você? Você é um servo do Senhor. Se me pegar de joelho, com a boca no pó, a minha família, o que eles vão falar? Os incrédulos, que você está maluco. Quem realmente é de Deus, que você é uma pessoa justa, que você é santo. O que te importa? A Maria Madalena pensou o quê? O que esse povo vai pensar de mim? O que eles vão falar de mim? Não, ela não pensou nada disso.
Ela sabia quem ela era e quer saber, vocês pensam o que vocês quiserem, acham que quiser, se quiser, problema seu. Eu sei quem eu sou em Deus, eu vou investir na minha fé, eu vou aos pés do Senhor, eu vou investir na minha fé, eu vou lançar o melhor que eu tenho aos pés do Senhor. E Jesus nos ensinou lavando os pés dos discípulos. O que é humildade? Às vezes nós precisamos lavar os pés dos discípulos também. Nós precisamos ter atitude de quebrantamento, de humildade, para que Deus possa nos erguer. Algumas pessoas Deus não pode erguer, porque o tupete dele está lá em cima, é só status, é uma cabeça pequena. Se eu fizer isso, o que é que vão dizer de mim? Importa o que vão dizer de você. E quando você está lá no esterco, essas mesmas pessoas que te criticam quando você lava os pés dos discípulos, são as mesmas que tacam um pau quando você está no esterco. Porque quem gosta de criticar, vai criticar quando você está por baixo, quando está por cima, de qualquer jeito. E se uma pessoa só é teu amigo quando você está por cabeça, ele não é teu amigo. Ele é um sanguessuga, qualquer coisa desse tipo. Esse tipo de gente não deve importar. Aquelas pessoas que estavam criticando a Maria Madalena eram as mesmas que queriam matá-la e apedrejá-la. E agora que ela estava tendo uma atitude de pé, ela ia parar para dar importância a elas. Mas algumas pessoas dão importância às mesmas pessoas que um dia apedrejaram elas, queriam matá-las. Entendeu isso ou não? Está entrando? E é por isso que muita gente não está no lugar mais alto. Porque importa o que um pensa, o que o outro pensa, cedendo ao mais aquele monte de medos, o assunto nunca muda, ele busca ser exaltado em tudo quanto é lugar, menos aos pés de Jesus. Menos aos pés. Você quer ser exaltado? Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Ele humilha um e exalta outro. Você quer sair da humilhação? Vá para os pés de Jesus. Talvez Deus está dizendo exatamente para você. Está na hora de você começar a lavar os pés dos discípulos. Está na hora de você ter atitudes de quebrantamento, de humildade, para que eu possa te colocar onde você tanto diz que quer. Está na hora de você mudar o que está dentro de você. Está na hora de mudar a musiquinha do negativismo. Está na hora de construir um histórico de fidelidade. Aí aqui, a palavra serve para todo mundo. Começa por mim e por todo mundo. Cada um de nós temos uma área que Deus fala com a gente aqui. E alguns em todas. Aí você tem que se encontrar e se encaixar. Encaixar em você e ajeitar. E colocar para funcionar. Deus humilha um e a outra exalta. Bicho, eu quero ser exaltado. Então, não é do Oriente, não é do Ocidente, não é do deserto que vai vir a sua exaltação. É da mão de Deus. É da mão de Deus. Você quer ser exaltado? Se joga aos pés de Jesus. Faz igual a Maria. Você quer ser glorificado? Aprenda com Jesus. Lava os pés dos discípulos. Faz um jantar para eles. Tenha paciência com aquele que... estenda a tua mão e abençoa aquele que não merece bênção. Na tua opinião. Ou talvez nem mereça mesmo. Mas aí não é você que determina. E por aí vai. É você que vai ajustando. Você vai chegando. Aí vai dizer, eu não gosto disso. Eu não quero. Aprenda com Jesus. A fé, o cristianismo sem sacrifício não é cristianismo. Esse cristianismo aí que se estão vendendo por aí sem cruz, sem sacrifício, é balela. Da portinha larga, não tem cruz no teu cristianismo. Então você não está seguindo o verdadeiro cristianismo. Você não está seguindo o verdadeiro Cristo. Porque o Jesus Cristo que te leva a vencer é o da cruz. Que saiu de lá, mas foi na cruz. Quem quiser vir após mim, quem quiser me acompanhar,
Negue-se a si mesmo. Então, tem que sacrificar. Você não gosta de sacrificar? Não cobra. Você não está a fim de praticar a fé de sacrifício? Então, não cobra nada de Deus. Porque não tem vitória de verdade sem uma fé sacrificial. Não quer sacrificar? Então, não cobra. Não cobra. Não adianta cobrar. Não sei porque minha vida não vai, não sei porque eu não tenho isso, não sei porque isso. Não sabe? Não sabe? Dá uma olhada no seu histórico. Dá uma olhada do que sai da tua boca. Dá uma olhada do que está dentro do seu coração. Eu já lavei os pés dos discípulos. Aliás, já lavei os pés das pessoas, literalmente. Uma vez eu fiz um evento só com pastores. Eu lavei o pé de todo mundo. Para mostrar exatamente, de forma figurada, um exemplo para as pessoas. A Bíblia é engraçada, é uma coisa fora do... Vai entender. Quanto mais dá, mais você ganha. Quanto menor você se coloca, maior Deus te coloca. O menor que vai ser o maior. Vai entender? É a Bíblia. Se você entende isso, eu lavei os pés, correndo o risco até travar aqui a coluna, um por um. Lavei de todo mundo que trabalha para mim. Para mostrar para eles aqui, ó, isso aqui é o que Jesus fez, é o que ele espera. O menor, aquele que se coloca como menor, que vai ser exaltado. É o que vai ser exaltado. É o que Deus vai exaltar. Então, quando eu estou mostrando isso para você, se você não vence toda aquela arrogância, tudo aquilo que escraviza lá dentro, como é que Deus vai te colocar num lugar mais alto? Ele não tem como. Não tem. Eu podia parar, até porque o horário não dá, mas eu quero ler, eu prometo, não vou me estender. O assunto está perfeito. Posso parar aqui, mas eu quero... Lembra que eu falei para você que quando você precisar de um terapeuta, para você ir para o Salmo 37, não paga terapia, não. Vai lá para o Salmo 37. Até porque quem é de Deus não precisa disso. O Salmo 37 é seu terapeuta. E não vai te cobrar nada, a não ser sua fidelidade. Então, eu só vou ler isso aqui, ó, do 1 ao 13, quer dizer, é bastante, mas eu vou ler e você vai entender, ó, isso aqui é a última parte da palavra, só para acabar de fechar. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tem inveja dos perversos. Tem perverso, tem homem mau no seu caminho, tem gente que você olha e pensa, meu Deus, como é que aquela pessoa está indo ali? Eu vou continuar lendo para você, ó, pois como o capim logo secarão, e como a erva verde, logo murcharão. Hoje ele está lá. Tem gente que da noite para o dia ele está lá. Alguém, 15 minutos, cresceu, tem fama no país. Tá, do mesmo jeito que subiu, já caiu. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor. Olha aqui, esse versículo você devia escrever aqui, ó. Escreve no peito aqui, ó. Deleite-se no Senhor, quer dizer, se lança, se entrega, se joga no Senhor, e viva para Ele. E Ele, diga comigo, e Ele atenderá, concederá os desejos do seu coração. Olha como é que você vai ter os desejos do seu coração realizados. Se lançando em Deus, por inteiro. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia. Entrega, não é de boca não. Entrega de verdade, e Ele agirá. E Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo. Todo mundo vai ver, claro, nítido, que você é justo. E como o sol do meio-dia, a hora que o sol está mais alto é meio-dia. Olha aqui, ó, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça, olha isso aqui, olha isso aqui. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Porque você pode construir o seu próprio. Nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados.
Não acabei de falar? Aí, os maus são eliminados. Senão você tem que fazer o bem, confia no Senhor e faça o bem. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança, um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Você fica aí preocupado com a opinião de ímpio, chateado com crítica de ímpio, olhando para alguém que é ímpio, mas está vencendo. Ele é ímpio, mas está vencendo. Vai nessa, olha aqui. É como a erva que vai secar e vai murchar. Um pouco de tempo os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança, desfrutarão de pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. Mas olha aqui o que acontece com ele. Isso aqui nós vamos juntos, porque olha que coisa forte. Mas o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Tem alguém rosnando para você, o Senhor está rindo dele, coitadinho. Não dá crédito para ele, não. Não dá, não. 21 a 26. Os ímpios tomam emprestado. Então, se você tem tomado emprestado, tem alguma coisa errada aí. Porque é ímpio que toma emprestado justo. A Bíblia, tudo pode passar. O que o Senhor fez, o céu, a terra, mas o que ele falou não passa. Se está escrito que justo empresta. E ímpio toma emprestado, e você está tomando emprestado, então você precisa rever urgente a sua condição espiritual. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Tem isso também, né? Se você, ainda além de tomar emprestado, é aquele que não paga, sua condição está mais grave ainda. Mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Olha isso aqui, gente. O Senhor firma os passos de um homem quando a sua conduta o agrada. Ninguém pode derrubar essa pessoa. E isso continua falando, ainda que tropece, não cairá. Na vida, você tem uns tropeções, uma coisa que parece que vai dar errada, mas você não é fracassado. Deus muda aquilo, a justiça vem. Pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Uma pessoa é justa, ela beneficia os descendentes dela. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. E para encerrar, o 35 a 37, eu amo isso aqui, eu já falei isso aqui várias vezes. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Às vezes a gente vê isso. O sujeito é ruim, mas parece que tudo dá certo para ele. Mas logo desapareceu e não mais existia. O Davi também passou por isso. Os mesmos conflitos que nós muitas vezes passamos. Alguém que você vê que é ímpio, mas que parece que ele tá passando na frente, ele está vencendo, está isso e aquilo, mas está aqui, Mas logo desapareceu e não mais existia, embora eu o procurasse, não pode ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração, em nome de Jesus. Enfim, não há como dizer, eu não entendi, eu não sei. O que eu tenho que fazer para minha vida mudar? Essa perguntinha não pode nem pensar em ser feita, porque se você não entendeu, e eu vou pedir aos meus obreiros, não só ouça novamente, como todo mundo que fizer essa pergunta, manda ouvir esse culto. Aí você economiza muita conversa e saliva. Assista, vai lá, assista esse culto do dia tal. Mas assim, se você não entender da primeira, ouça a segunda, terceira, põe um foninho no ouvido e fica parado lá.
ouvindo, anota, repete, e ouve de novo, anota, repete, porque é assim que eu faço as coisas entrar dentro de mim. Eu ouço, eu repito, eu anoto, eu de novo, eu acabei de anotar, vou anotar de novo, porque tem que entrar. Eu acabei de falar, eu vou falar de novo. Você vai falar, bispa, isso é verdade, eu estou te falando, meu filho. Se você me vê às vezes, vai falar, está com algum problema? Não, estou lutando para fazer entrar um negócio que não quer. Eu estou fazendo entrar, vai entrar. Tem hora que a minha carne está dizendo, isso aqui não vai entrar. Eu estou dizendo, vai entrar. Eu estou repetindo, eu estou escrevendo, eu estou falando de novo, e eu estou lendo novamente, e eu repito novamente, e eu escrevo novamente, porque eu quero chegar, porque eu quero vitória na vida. Eu quero continuar subindo, eu quero continuar construindo uma história de vitórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você vai dizer para Deus aqui, agora? Você vai admitir, Senhor, eu tenho um histórico de infidelidade, mas eu me comprometo agora a mudar. Senhor, realmente eu estou como Jó. Eu preciso cantar um novo cântico. Da minha boca sai palavras, uma errada atrás da outra. Senhor, dentro de mim eu carrego ainda, está enraizado o negativismo dentro de mim. Eu preciso me livrar dele. Senhor, eu ainda me preocupo demais. Eu não estou como a Maria. Eu tenho dificuldade, eu me preocupo com as opiniões, com as críticas. Eu não consigo me colocar aos seus pés. Eu até hoje não consegui investir nada de realmente importante no Senhor. Eu não consigo pegar aquele vidro de nardo caríssimo e jogar aos seus pés. Senhor, lavar os pés dos discípulos, nem pensar. O que vão dizer? E depois, se eu fizer isso, eles vão crescer sobre mim? Senhor, eu realmente, eu tô de língua de fora, de esgotamento, de cansaço, de tanto buscar exaltação, de tanto lutar para me autopromover. Mas hoje eu entendi que a promoção, a exaltação não vem do Oriente, não vem do Ocidente, não vem do deserto, ela vem do Senhor. Você quer ser honrado? Honrado é Deus. Deus está dizendo, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Mas está na hora de você entender o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, que entre o entendimento e que as coisas mudem para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Você quer vitória? E eu quero que você tenha vitória. Eu também quero vitória. Nós queremos vitórias. Então levanta a tua mão ao céu e vamos clamar por vitórias agora, em nome de Jesus Cristo. Mas você sabe muito bem como falar com Deus. Se posicione nele. Vamos, fale com Deus. Apresenta todas as questões que você precisa. Se coloca em Deus com toda a força da tua vida. Agora fala com Ele, e Ele vai te honrar, e Ele vai fazer, e Ele vai materializar na tua vida aquilo que você precisa. Deus quer te abençoar. Deus está te chamando para um lugar de honra. Ele quer fazer. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu decido. Eu vou cantar um novo cântico, Senhor. Eu decido, Senhor. A partir de hoje, eu todos os dias vou profetizar. Algo bom vai acontecer na minha vida. Oh Deus, a partir de hoje, eu não vou mais me autopromover. Eu vou buscar a promoção do Senhor. Ah, Deus, entre em ação na minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha história de vida, meu Deus. Materializa a honra. Materializa, meu Deus, a vitória. Muda, meu Deus, a minha história de vida. Eu quero uma história de honra. Me dá vitória, Jesus. Me dá vitória, Jesus. Me ajuda a chegar onde o Senhor quer. Me ajuda, meu Deus, mudar todas as questões. Me ajuda, Senhor. Vamos, fala com Deus.
Eu não tenho como fazer essa oração, você tem que fazer. Você tem que fazer. Ore a Deus. Não é do Oriente, não é do Ocidente, não é do deserto, é da mão de Deus que vem a exaltação, que vem a mudança e vem a honra. Fala com Deus, derrama o teu coração em Deus, se lança em Deus, em nome de Jesus. Não para de orar, não enfraquece. Essa oração é sua. Deus quer te dar vitória. Meu Deus vai honrando o teu povo. Meu Deus vai honrando o teu povo. Meu Deus, ouça a oração do teu povo. Meu Deus vai mudando a história de vida do teu povo. Muda a história de vida, meu Deus, do teu povo. Oh, meu Deus, muda. Vai mudando, vai jogando por terra os embaraços, os atrapalhos, as barreiras. Vira o cativeiro dessa pessoa. Muda o interior, muda a visão, muda o espírito. Muda, meu Deus, a história de vida. Dá vitória a essa vida, Deus. Dá vitória, meu Deus. Dá vitória, Jesus. Dá vitória, meu Deus. Vamos abrir o teu coração para Deus. Mostra para Deus de verdade. Mostra para Deus o que está dentro do teu espírito. Oh Deus, a partir de hoje eu decido me posicionar diferente, porque eu quero ser cabeça. Eu quero estar por cima. Eu quero ser honrado. Eu entendo. Eu entendo, hoje eu morro e eu vou nascer do pó das cinzas. Hoje eu me levanto como uma criatura diferente. Eu quero uma vida nova para mim. Eu quero uma nova história de vida, porque eu quero ser cabeça. Eu não quero passar minha vida dependendo de alguém. Eu não quero passar minha vida dizendo que eu poderia ter, mas eu não tenho. Eu não quero mais a mesma condição. Hoje eu decido, eu saio daqui diferente. Eu tomo posse de mudança. Eu tomo posse da minha história de vida mudada. Eu tomo posse. Eu profetizo. Vamos, minha gente, profetiza. A partir de hoje, todo dia algo bom vai acontecer comigo. Todo dia algo bom vai acontecer comigo. Todo dia algo bom vai acontecer comigo. A partir de hoje, todo dia algo bom vai acontecer comigo. Até o fim dos meus dias, todo dia algo bom vai acontecer. Eu creio. Eu profetizo. Eu não tenho medo, eu não cedo ao medo. E quando o medo vier, eu não vou me submeter a ele. Eu tomo posse da exaltação, da honra. Eu tomo posse da minha vida financeira mudada, econômica, profissional. Eu tomo posse dos meus sonhos. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu tomo posse de todos os meus desejos materializados. A minha casa própria, meu carro zero, minha promoção, minha vida espiritual mudada, minha família, tudo que eu sonho e desejo, eu tomo posse na minha vida. Em nome de Jesus, todos os desejos do meu coração. O Senhor disse que se eu me deleitar nele, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. É promessa dEle. Então eu profetizo que eu terei todos os desejos do meu coração realizados. Todos realizados. Todos os dias da minha vida. Todos os dias serão de vitórias e vitórias. Em nome de Jesus, eu profetizo. É agora. Tudo que você sonha, tudo que é o seu desejo, diga isso. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo, eu determino e eu creio que já está nas minhas mãos. Em nome de Jesus, já está tudo nas minhas mãos, para a glória do Senhor. Eu creio
E eu determino que assim seja na sua vida. Eu determino que a partir de hoje a tua história de vida seja outra, e todas as suas realizações para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.